Fala pessoal, estou aqui hoje com o Gabriel. O Gabriel também é um aluno nosso do Master Interface Design e ele tem uma trajetória aí muito interessante, né? Hoje mora em São Paulo, atua numa empresa aí de grande porte, já sempre buscando estudar, enfim, conseguiu migrar, né, da área de design mais tradicional e especificamente agora trabalha com a área digital, com o UX e UI. Gabriel, obrigado aí pelo seu tempo para a gente bater um papo aí um pouquinho. Eu que agradeço. É bom contribuir com quem já contribuiu tanto para mim, assim. Para mim é uma honra. Legal, fico feliz, cara. Deixa eu começar te perguntando. Eu tô com o seu LinkedIn aberto aqui. Eu tava dando uma olhada só para lembrar de alguns detalhezinhos, né? Uhum. Você já é aluno já tem um tempo, então tinha alguns detalhes que eu não lembrava. E você começou na área como design gráfico em São Luís, foi isso? Sim, eu sou de São Luís do Maranhão, cresci lá. Nasci aqui em Legal. São Paulo, cresci lá. Fiz minha faculdade lá e meu primeiro emprego também, obviamente, foi lá. Então, assim, é uma jornada meio que eu saí daqui, fui para lá, agora voltei. Interessante. E me conta um pouquinho, como que começou esse seu interesse aí pelo lado digital especificamente? Que eu tive a impressão que ele começou já tem algum tempo, né? Que você veio buscando essa transição, por mais que você tenha tido essa passagem aí com design gráfico, mas o que que despertou em você aí a vontade de trabalhar com experiência do usuário, design de interação? Então assim, quando eu estava terminando a faculdade, eu estava trabalhando numa empresa que fazia livros, e-books para médicos, dos mais médicos, e eu comecei desse emprego para diagramar os livros lá. Por conta da minha experiência gráfica, eu comecei diagramando livros digitais. E dentro desse trabalho, eles tinham um aplicativo que lia esses livros. E aí, com o tempo, começou a vir os servicinhos. Muda o ícone, muda a interface, vai mudando, vai mudando. E aí eu comecei a estudar mais como mudar uma interface, assim, muito pelo meu background de design, realmente, que a gente estudava lá na UFMA. E a gente sempre tinha muito isso. Beleza, você vai fazer só a mudança, mas entenda por que você vai fazer a mudança. Se você vai Legal. fazer ela no Illustrator, no Photoshop, tanto faz, mas entenda o que você está fazendo. E aí eu fui atrás e descobrindo. E aí eu descobri não foi nem o X. Acho que na época o X não era nem tão falado assim. Eu Uhum, descobri mais era mais design, eu não vou lembrar não como é que esse cara chama. Era design da informação. Que uhum, aí você tratava muito como as pessoas consumiam a informação dentro dos sistemas digitais, não propriamente app e tudo, porque na sim, época, acho que quando começaram nem tinha. E aí, começando a estudar isso, eu peguei e pensei, vou fazer minha monografia em torno disso. E aí eu legal. peguei a monografia para fazer, fiz o levantamento de design da informação, o que que tinha. E aí, dentro de design da informação, eu conheci o UX, conheci arquitetura de informação, design de interação, esse tipo de coisa. Aí eu fui meio que já moldando um caminho para essa área. Foi quando eu decidi, assim, se eu não fizer isso aqui da minha vida, eu não faço outra coisa. E Que aí ano foi foi quando esse? eu Você decidi fez realmente. o TCC? Eu fiz TCC disso, eu fiz design da interação aplicado ao desenvolvimento de artefatos digitais de aprendizado. E você lembra o E ano aí que eu foi fiz isso? 2015 eu me formei, deve ter sido no finalzinho, 2014 para 2015. Ou então no Legal. começo de 2015, por aí, 2015. Bacana. Então a gente pode entender que tem aí uns 4 anos que começou a sua curiosidade, digamos assim, né? Assim, o trabalho começou antes. Eu já estava com Tá. acho que um ano e meio já tipo, pesquisando na área, eu fazia wireframe no Illustrator. E aí, para apresentar, eu levava várias telinhas em PDF, e aí passando, eu dizia, imagina que quando eu clicar aqui vai fazer isso, tal, eu tinha que meio que ir imaginando. Já tinha um sketch na época, mas eu usava o Windows, não tinha. Acho que nem tem sketch para Windows. E aí, É, quando ia mostrar, era meio complicado, porque tinha que exigir da pessoa que estava assistindo, que não é muito do meio, que ela entendesse que aquilo ali seria uma interação e que aconteceria dependendo de uma ação dela. Era meio legal. complicado. E você falou que agora você está de volta em São Paulo, você está trabalhando em São Paulo, né? Tem quanto tempo que você voltou para São Paulo? Eu voltei no final de 2016. Foi 2016? Tá. Não. Foi 2016 ou 2017. Pouco depois, então, de se formar, né? Foi, cara, porque depois que eu me formei, a empresa começou ela fez uma mudança lá interna, e eles me colocariam muito mais para diagramação de novo. Meio Hum, que como se fosse o líder do setor de diagramação. Eu falei, pô, não é uma parada que eu tô querendo fazer. Apesar de eu gostar muito de estar lá, estar na minha cidade, estar com tudo ao meu redor. Eu falo assim, pô, ainda sou novo, eu tenho uma coisa na minha cabeça que é o que eu quero fazer, e se eu não correr atrás disso agora, daqui a pouco eu vou estar reclamando aí, sentado aqui no lugar onde eu gosto, com as pessoas que eu gosto, tudo e tal, mas não vou estar na vida que eu queria estar.
Então, eu acho Legal. que eu tomei a decisão, não, acabei de formar, tudo bem, tudo, mas acho que agora eu tenho a oportunidade de ir vai, São Paulo, aqui no Brasil, São Paulo provavelmente é o lugar onde a pessoa que quer seguir com isso tem que vir para experienciar, porque também se chegar aqui descobrir que não é, pelo menos você sabe que aqui no país você dificilmente vai achar. Legal. E aí eu decidi realmente, não, vamos pro lugar onde a coisa acontece, porque chegando lá eu vejo se é realmente isso ou não. Como eu tenho família aqui, então fica mais fácil de vir e Ah, bacana. experimentar, e se não gostar, volta. Não foi à toa, assim, não larguei tudo e vim na louca, não. Aí eu vim, experimentei tudo, não, é isso mesmo, e eu continuei. São Paulo, enfim, é bem quente, né? Hoje a área está fervendo aí em São Paulo. Eu, na verdade, daqui de Praga, consigo acompanhar e consigo ver, é muita vaga. Sim, Quando eu morei aí, acho que em 2015, já era forte, mas sinceramente, acho que não era metade de como está agora. Assim. Às vezes eu fico impressionado com a quantidade de vaga e tudo mais. Incontestavelmente é o lugar mais forte aí do Brasil. sim. Talvez, posso estar falando bobagem, mas talvez até da América Latina mesmo, porque está muito bem aquecido. É, eu acho que é de buscar informação, porque realmente aqui toda hora tem muita vaga para muita gente, e por mais que tenha muito profissional também de olho, muita gente querendo migrar, muita gente querendo fazer parte, é uma área que ainda tem muita a crescer e também a absorver as pessoas que querem fazer parte. Legal. E, Gabriel, alguns alunos nossos que também, como você, não eram de São Paulo, né, ou não são em São Paulo, já relataram que às vezes tem um pouquinho mais de dificuldade para encontrar aí uma maturidade na área, nas cidades que moravam. Como era lá em São Luís? Ou como é, né? Eu não sei se você ainda tem contato com amigos lá e conversa Uhum. sobre como está a área. É, assim, eu realmente perdi bastante contato com o pessoal de lá, que fazia design comigo e tal. Os poucos que eu tenho não trabalham com isso, mas assim, hoje não tem muito. Você consegue pegar freelancer de UX, então de UI, assim, vai muito mesmo da pessoa buscar tudo. Obviamente, se você está aqui, é muito mais fácil, você conhece pessoas que já trabalham, ou seja, conhecer pessoas faz muita diferença na hora de conseguir um emprego na área. Só que para a gente que mora longe dos centros onde esse tipo de trabalho abunda, é, a gente tem que buscar realmente, se você quer realmente, ou você decide sair da cidade, que é uma coisa que tem que ser muito bem analisada, muito bem estudada, entender se é realmente aquilo que você quer por N motivos, ou você pode muito bem pegar freelas, pegar freela internacional se você onde quer que você esteja. Pelo amor de Legal. Deus, isso não seria um impeditivo. Vai muito mesmo da vontade da pessoa, do interesse. E para pegar background mesmo, experiência no assunto, conversando, chama a pessoa, chama, faz uma entrevista, assiste uma entrevista, procura pessoas que você conhece que trabalham com isso, chama para conversar. Trabalhos pessoais também ajudam muito. Você tem uma tarefa assim, meio fictícia, ou então procura um desses desafios que tem pela internet, vai além daquilo que eles te pedem e tenta assim, não, o desafio é montar uma home, mas eu vou montar uma home para um aplicativo específico e estuda aquele aplicativo e faz todo o processo para entender, porque aí vão surgir desafios reais num produto fictício, tudo bem, mas os desafios serão reais. Se você cumprir isso, você vai estar gerando conhecimento para você. E isso aí você consegue ter em qualquer lugar que você estiver. Bacana. E, Gabriel, pelo menos assim, na minha experiência, mudar de cidade é sempre complicado, né? Nossa, mãe. Enfim, no meu caso até complicou um pouquinho mais, foi mudar de país. Isso, mais de uma vez, é prazeroso, mas ao mesmo tempo doloroso também, né? E para você, como é que foi, cara, quando você chegou em São Paulo? E aí, ok, você tinha a ajuda da sua família, o que, né, é muito bom, dá uma bela suavizada. Mas como é que foi para você começar a fazer network, começar a conhecer pessoas e aí conseguir aí a sua primeira vaga, né? Como é que foi esse processo aí de cheguei até o primeiro emprego? Então, foi assim, eu nunca fui um cara muito sair falando, de conversar com um monte de gente, não, eu sempre fui muito na minha. Os amigos, converso mesmo com eles, assim, não sou muito expansivo, não sou muito comunicativo, assim. E aí, quando eu troquei de cidade e vi que ou eu conversava com meu pai, ou com minha avó, ou com minha tia, o negócio ia pegar. Então, eu tentei mesmo mudar a forma como eu agia. Então, eu procurei conversar mais vezes com pessoas na rua. Tipo, eu saía.
Vai tomar uma breja assim, tinha uma pessoa do lado, e aí se rolava de bater um papo, beleza, vamos esticar um pouquinho mais para tentar realmente conhecer mais pessoas. Porque eu acho que uma coisa assim que, morar sozinho é legal, mas ficar sozinho não é tão legal tanto tempo. Então, é Sim. bom que a pessoa converse, sai e tal. E para mim isso no início era meio difícil, porque eu tava morando num lugar mais afastado, então eu também não podia estar chegando muito tarde em casa. E aí, para conseguir um emprego, foi muito por internet mesmo, porque chego num prédio desse onde tem um coisa de design, os caras não vão nem deixar passar na portaria, então não tenho o que fazer. Então, eu procurei melhorar portfólio, ajustar currículo, o que eu podia fazer para adiantar, para ter uma imagem melhor e conseguir por internet, por currículo mesmo, já que eu não conhecia, não tinha um network. O network é muito mais fácil. Você consegue conversar com a pessoa e consegue transmitir realmente se você é ou não um bom profissional conversando, mas quando você não Legal. tem essa ponte, tem que fazer isso por meio de trabalho, mostrar o seu trabalho, expor ele e escrever sobre ele, sem que a pessoa te pergunte ali, para que ela entenda realmente, é mais difícil. Só que eu consegui, a vaga não era diretamente para o UX, nem para o UI, era para fazer diagramação de PPT para, acho que era treinamento corporativo. Uhum. E eu escolhi a vaga porque eu já estava tipo, eu já estava 3 meses, já tinha feito 2, 3 entrevistas e não tinham me agradado. A empresa me agradou. E eu falei assim, pô, não é o que eu quero, mas já vai ser um ponto de partida para conhecer pessoas da área, para conhecer pessoas fora daqui de onde eu moro. E aí também já havia muita questão de, eu não vim sair da minha casa para morar na casa da minha mãe, eu vou morar na casa do meu pai. Eu vou ter Legal. a minha casa. E aí eu já peguei, já quis ficar. E acabou que lá tinha um serviço da empresa meio que digital, tinha um serviços digitais. Então, falei com o meu gestor, graças a Deus tinha um gestor muito bom, cara. Me ajudou bastante nisso. Falei, Fabrício, eu gosto de UX e tal. Aí falei assim, então o que tiver que passar dos serviços digitais daqui, eu vou estar te colocando, já que você gosta, vai ser bem melhor pra gente. Eu falei, pô, valeu. E aí acabou que realmente eles não tinham um ex lá, e quando eles perceberam a necessidade, eles me procuraram. Não foram procurar uma pessoa Legal. externa, eles vieram Uhum. me procurar. E aí foi bem legal, foi mais, acho que foi 1 ano e meio, acho que eu já inserido dentro do X lá com eles. Foi o meu primeiro emprego aqui, me ajudou bastante por N motivos. Encontrei pessoas muito boas, encontrei um trabalho legal para ficar e também meio que consegui trabalhar com aquilo que eu queria. Não era o principal, mas já estava ali, já me trazia conhecimento, já me trazia problemas. Foi muito bom. Cara, perfeito. Na verdade, parabéns até pelo seu posicionamento. Porque, de novo, né, como eu falei, mudar de cidade é muito complicado. E nesse caso você está mudando de cidade e, entre aspas, mudando de área, né? Porque você tinha no seu portfólio ali trabalho real, ok, você já é designer, formado, com um TCC bacana, mas algumas empresas pedem um trabalho mais real. E quando eles iam ver, era design gráfico, né? Exato. E aí você ainda chega em São Paulo sem conhecer ninguém. Eu já vi um pessoal que fica com também meio que bitolado ou com medo, né, de dar esse step, pensa, não, eu só quero interface, eu só quero Interact, sei lá o quê, e aí Uhum. nem olha pro lado. Pô, o que você conseguiu é fantástico, cara, que você entrou numa empresa bacana, tô vendo aqui seu LinkedIn, a HSM, que é uma empresa grande até, Aham. né, e, pô, conheceu pessoas, fez amigos, cara, que você precisava, né, ganhou salário ali, que inicialmente ajuda pra caramba na cidade, Nossa. e fantástico você ter sido proativo de verificar e conseguir um espaço ali para fazer coisa real de interaction, de UX. Né? Muito bom, Uhum. parabéns mesmo. Valeu, E, obrigado. cara, aí chegou num ponto que você resolveu. Não sei se você resolveu, na verdade, não sei como aconteceu. Na verdade, olhando aqui, eu sei um pouco da sua história e eu sei que em um momento você migrou completamente para a área de UI UX, né, para uma posição. Como Uhum. foi aí essa transição de acabar saindo da HSM? Como que isso aconteceu? Então, eu acho que o fato de eu não estar dedicado ao X, ao Y também, estava me incomodando um pouco, porque eu começo a pensar assim, estou ficando acomodado, não estou mais aprendendo com o que eu estou fazendo, então está na hora de mudar. E eu Legal. pensei assim, beleza, eu estou tendo essa experiência aqui com os serviços digitais da empresa, beleza, mas ainda estava lento. O mercado Uhum. hoje não pode esperar tanto, assim. Chega uma hora que você percebe, se eu continuar dessa forma, eu vou ficar obsoleto, eu não posso ficar. Então eu comecei a procurar vagas, realmente. Tinham vagas que postavam aqui, eu ia atrás, tudo. Fiz entrevista com outras empresas, além dessa que eu tô agora,
mas não me agradaram. Falei assim, pô, eu tô num lugar legal, não vou sair só por sair. Vamos ponderar Bacana. as coisas, vamos Sim, colocar a vida real, não dá pra gente fazer esse tipo de coisa. E sim. aí eu comecei a ponderar, não, vou esperar aparecer uma vaga legal justamente para sair, porque a empresa que eu tô, não tô fugindo dela, entendeu? E aí, realmente, eu esperei e vi uma vaga legal. Quando surgiu, aí sim, eu decidi, fui lá, pedi para sair e tudo, e o pessoal sempre me tratou muito bem e tudo, e apesar de ser ruim sair e deixar as pessoas que estavam, Faz mas a parte. mudança em si, todo mundo compreendeu e achou bem legal, e também considerou muito importante para mim, porque o pessoal já conhecia, já sabia, ó, se é isso que você quer, beleza, corre atrás que você consegue. Né? Foi mais ou menos isso, ó. Chega de ser meio extra, na hora de ser aquilo de verdade que eu vim para ser. Legal. E, cara, nesse período, como é que você estruturou aí seu portfólio inicial? Porque você começou a ter algumas peças, algumas poucas peças reais, né? Você acabou de falar que era pouca coisa. Uhum. Você falou que o seu TCC já era da área, não sei se já foi algo que foi para o seu portfólio ou não. Como é que você estruturou esse portfólio para conseguir essa vaga aí de UI Uhum. UX? Então, o meu TCC, ele não foi muito visual, porque eu entendi que lá na UFMA o método era você é um designer, mas aqui a gente não tá para ver o seu trabalho visual, a gente quer ter o trabalho de pensador. E Olha que interessante até. é, o meu TCC não tinha um apelo visual muito grande, não era focado no visual. Era fazer o levantamento dos princípios de design da informação e aplicar eles num projeto real e discorrer se aquilo que está sendo, assim, no meu entendimento, meu reales entendimento, se aquilo que estava sendo apresentado como ferramenta de desenvolvimento de soluções realmente era cabido no mundo real, se aquilo ali se aplicava, como se aplicaria e tudo. Então foi muito mais um trabalho teórico e tudo, e eu gostei, me enriqueceu muito. Uma coisa que eu achei bem Com legal é que certeza. teve uma professora que pegou meu TCC para ser base dos alunos que entravam, assim, primeiro, Que segundo legal. período da universidade. A base que tinha de princípios de design era muito, muito boa. E ela pegou, não, vou pegar e vou usar aqui para nortear os alunos quando eles precisarem. Eu falei, que ótimo. Mas ele não trouxe para o meu portfólio em si, porque já as empresas não querem saber se o seu TCC é como é, eles não vão pegar 100 páginas e ler para saber se é bom ou Sim, não. Eles querem o visual, eles querem que você discorra ali em poucas linhas se rolou, se não rolou. Ainda mais no começo, quando você não tem muita referência assim de sim. mercado, você não tem um nome pesado no mercado nem nada. E aí eu tive que pegar os trabalhos que eu tinha do meu primeiro emprego, que não podiam ser todos mostrados, não podia ser os mais importantes não poderiam ser mostrados, e eu fui pegando aos poucos e realmente não consegui montar um portfólio de UI UX. Entendi. Botei um game que eu fiz, uma interfacezinha que era uma adaptação, que era um game web para virar app, e foi bem basicão. E assim, eu realmente não consegui. Só que aí quando eu fui para HSM, eu também já estava no MID. Assim que eu saí de São Luís, eu entrei pro MID. E aí eu coloquei alguns trabalhos do MID, acho que era o da Nespresso e o da Wikipédia. Eu não lembro se eu Tá. botei o da Wikipédia. Mas foi um dos dois. E aí, quando eu coloquei esses eram meus dois trabalhos mais, mais apresentáveis de UX UI. E realmente, só eles dois não me deram a vaga que eu me pretendia. E Ainda aí, queriam ver um pouco mais, né? é, eu fui para HSM, que eu consegui estar lá no sistema deles, por mais que eu não conseguisse, eu não posso botar as imagens que eu produzi, o que a gente produziu lá de Uhum. resultado. É, quando as pessoas me chamam já para entrevista, já percebe que eu conheço, já percebe que eu já estive inserido nisso. Então, até o, o job da Nespresso, que não tinha mais, que não tinha sido aceito nos primeiros portfólios, agora já tem um pouco mais de background meu. Então, quando a Uhum. pessoa pergunta, eu já tenho mais certeza naquilo que eu respondo. Eu já digo, Legal. já critico aquilo mesmo que o meu trabalho que eu fiz. Ó, aqui tá dessa forma, mas hoje eu já entendo que não é assim, por isso, por aquilo. Já Uhum. tenho muito mais Já background se tornou meu mais confiante, né? por ter vivido essa parte. Não necessariamente assim, como eu não posso mostrar, mas eu posso escrever ali com mais propriedade, eu já posso buscar mais referências e Sim, apresentar isso pessoalmente quando rola. Então acaba pesando muito mais. E aí, sim. só que aí, geralmente é isso. As empresas não permitem muito que a gente coloque. Então a gente procura fazer trabalhos pessoais, como eu estou fazendo pós agora também, tem surgido trabalhos da pós que são interessantes. E aí eu Legal. tenho procurado colocar que eles realmente, como é em pós, tudo bem, foi feito em equipe, mas a equipe trabalha como um time ágil. A gente separa as funções, marca os dias das entregas e vai entregando. Então, meio que funciona como uma pequena empresa que a gente tem dentro da pós.
E aí deu para tirar uns trabalhos legais e apresentar de fato, porque os outros, com questão de contrato, não pode estar apresentando e tal. E aí fica meio difícil mostrar o que você faz no dia a dia. Mas acho que isso da confiança muda muita coisa, cara. Até não parece, né? Mas você tinha chegado numa cidade razoavelmente nova, que o pessoal vê no seu currículo, ainda não trabalhou ali e tal. E aí, quando bate na entrevista, pô, dá um nervosismo, né? Você tá num ambiente novo, você quer muito aquele emprego, é uma área que você ainda não atuou, então você fica nervoso. E às vezes naquele ponto ali, sem querer, você não consegue, né? Sim. Então você começar a ficar mais confiante, às vezes aquele mesmo trabalho, você apresenta mais confiante, você explica mais, ó, eu melhoraria isso, eu fiz assim, eu faria daquele jeito. A pessoa já, opa, esse cara é interessante. Aí já muda, né? Legal isso. Então, eu acho que a forma como você se comporta diante da crítica do seu trabalho também é Perfeito. fundamental. Saber dizer assim, pô, eu fiz isso aqui, mas ele cabe melhorias, não é perfeito, tá errado. Isso tudo acho que mostra a maturidade do profissional. E acho que Legal. como eu assim, onde eu trabalhava antes era muito waterfall. Então, vem o serviço, a gente vai entregando, a gente não tem muito feedback. Uma vez ou outra, vem que deu merda ou vem que tá muito bom. Geralmente dá merda. E aí, a gente não tem muito assim, não, seu trabalho foi assim, impactou nisso, você não tem muito Resultado. a noção de como ele se Uhum. comportou, como ele foi recebido. E aí, quando você vem para cá e as pessoas comentam sobre o seu trabalho, você fica muito assim, pô, como assim? Você recebe o feedback ali na hora que você está procurando uma vaga de emprego. Então é meio complicado, mas realmente experimentando que você vai tendo habilidade para contornar isso tudo. Legal. Ir com calma, né? Passo a passo, fazendo os Sim. steps que nem você fez, estuda, monta o portfólio, pega um primeiro trabalho, a coisa. Quando você vê, tá tudo fluindo, né? A engrenagem gira. Eu E, fui cara, botar meu portfólio no ar agora há pouco tempo. Tô com um 2 pouco antes meses. da vaga ou depois? Foi, foi depois. Eu comecei antes, só que aí eu inventei de eu mesmo aprender a codar e aí eu fui atrás. Demorou mais. Baixei Entendi. curso, estudei tudo, quer saber? Eu mesmo vou botar. Aí eu consegui colocar eu mesmo, mas demorou pra caramba. Fiz Mas como é que certificado você por. fez, então? Com essa vaga atual, como é que você mostrou alguma coisa? Como é que você não teve que enviar um portfólio? Foi Eu como? enviei, eu tinha um PDF. Ah, Assim, legal. antes eu colocava, por insegurança, eu colocava tudo. Tudo que eu tinha. Então eu misturava gráfico com um monte de coisa. E aí, vendo as aulas do nível 4, eu fui percebendo, cara, eu não preciso, o que eu quero é isso, eu não preciso mostrar outra coisa. Eu vou perder muito, muito do que eu poderia mostrar que eu já sei fazer de profissional, não necessariamente de UX, mas uma pessoa que consegue solucionar problemas, vou Uhum. perder sim. Mas se eu continuar nessa, eu vou continuar pegando empregos que eu não tô querendo, as vagas não estão vindo da forma que eu quero. Então, Sim. vamos filtrar os trabalhos que vão me trazer as vagas que eu quero para que eu também escolha aquilo que vai me trazer benefícios, não só monetários, não só também empresa grande, mas de realização profissional. Então, eu peguei, quer saber, eu vou deixar só 3 trabalhos. Outro dia teve um dos alunos que perguntou, Gabriel, e se tiver um quarto trabalho no teu portfólio? Porque ele, assim, tem uma capinha, são 3 quadradinhos com 3 trabalhos. Eu falei para ele, cara, se tiver um quarto, eu tiro um dos que já estão lá e coloco outro. Porque aí Legal. manter focado. Pô, não, bota 10, os 3 melhores você volta primeiro. Então tira o resto, tira os 7, Sim. foca, bota os 3. E aí eu decidi muito isso. Não, vou ficar 3, vou codar os 3, vou fazer do jeito que eu quero. E aí foi que eu decidi realmente aprender a codar para colocar os 3. E realmente, assim, foi difícil. Não, vou deixar só 3, não vou, não sei. Acabou não, Dói um quer saber? pouco, né, cara? Porque tudo é. A gente fez aquele trabalho, a gente acha, pô, mas é legal. Dói assim tirar, né, no início. Nossa, assim, será que isso vai ser suficiente? Aí eu fico assim, mas se não for, não foi. Então, vamos focar e vamos deixar aqui com menos informação, a gente consegue focar muito mais o cara, ele vai estar muito mais interessado em ler aqueles 3 do que se você tiver 10, eu Sim. não vou ler 10, eu não vou ler 7, eu não vou ler 5, vou ler um, tá bom, bota 3 que ele escolhe um e lê. Legal, que eu na verdade nem sabia que você tinha feito essa atualização aí do seu portfólio, né, baseado lá nas aulas. E enfim, eu não lembro se eu comentei nas aulas, mas só um ponto interessante. Eu aqui em Praga eu já ajudei alguns times a contratar e é sempre complicado, né? Eu lembro que teve uma empresa que foram cento e poucos currículos que o RH recebeu. E aí, dos cento e poucos, é impossível que a gente estava, na época, estava em processo de transformação digital, era uma loucura. De 8:30 da manhã, às vezes 7 e pouca da noite, loucura total, né? Só acalmava no almoço.
Você imagina, pô, a gente vai parar para olhar cento e poucos currículos, portfólio, não tem, inviável. Né? É. Aí o RH lima vários, mandou Uhum. 10 para o manager. Dos 10 o manager escolheu, cara, acho que foram 6. E aí chegou para mim e até para um outro designer para a gente avaliar, dar um feedback e tal. E, cara, no meio lá do tiroteio, do trabalho, um monte de coisa acontecendo, a gente teve, sei lá, 10 minutos para olhar aquilo Pra tudo. analisar. É. Né? Então a gente, é bem o que você falou, a gente abre, se tiver 10 trabalhos, e se for imagem, que nem você falou, né, miniatura ali, né, uma capinha, Uhum. é natural, qualquer pessoa vai fazer o quê? A capa e o Primeiro, título que for mais atrativo, você clica, né? mas E aí você clicou na primeira. Se não for bom, você, é a tal da primeira impressão, né? Isso rola. Você, pô, não é isso que eu estou procurando. Às vezes é até excelente, uma excelente revista, que nem você fazia diagramação. Pô, eu não quero isso, tô fazendo um web app bem complexo aqui. Eu preciso de alguém com experiência de produto. Aí você, não, mas o currículo do cara é legal. Aí você volta e clica no segundo. Aí o segundo é o logotipo. Cara, você não não clica vai. no terceiro. Não vai. Você fecha e você vai olhar É. os próximos. Então, esse fato de você ter 3 trabalhos, eu acredito fortemente, cara, que isso te ajudou a conseguir a vaga aí que você queria, que te facilitou, porque não tem clique errado, né? Por mais que você, só 3, mas aí você clica no primeiro e você fala, caramba, são 3 com processos, com Sim. pensamento, por que você fez isso? Com todo, né? E chegando num racional final ali, faz sentido. Aí você olha o segundo e fala, pô, que legal. Aí você vai, não, peraí, já vi 2, deixa eu ver o terceiro. E aí, né, ajuda. É, ajuda. Quando eu pensei em fazer, quando eu estava estruturando o portfólio, eu pensei realmente, eu tinha passado, a gente tinha lá na HSM aberto vaga para designers, e aí tinha uma vaga para pleno e para júnior, não, para estagiário. E aí, durante esse processo, na época, a equipe era eu e o Fabrício, que era o meu gestor, e eu falei assim, Gabriel, eu tô com esse portfólio aqui, quer dar uma olhada? Eu falei, legal. Só que assim, eu percebi, foi o que eu percebi, durante o nosso dia, ele tinha pouco tempo para estar analisando o portfólio da galera. Então, quando ele me chamava para ver eram um ou dois no dia, sendo que ele teve o dia, tava ali 8 horas para fazer isso. Então, que eu percebi que o volume de portfólio que chega é muito grande, mas o tempo que o Sim, cara que vai dar o veredito, se ele quer ou não, é muito pouco. sim. Então, ele não vai se dedicar uma vida inteira para olhar ali teus 10 trabalhos e tal. E não é maldade, né? Eu já vi gente ficando chateada com isso, mas é o que é a vida real. Assim, pô, o cara tá cheio de responsabilidade sinistra, às vezes a empresa tá pegando fogo naquele momento, cheio de coisa para resolver. E eu acho que nós, como designers, né, do mesmo modo que se fala tanto de empatia para atuar como UX e tal, pô, a gente tem que ter na hora de a gente montar o nosso portfólio para entender quem é que É, vai olhar, quem é que olha o nosso currículo, é o RH, como é que essa pessoa pensa, como é sim, que o pensar no momento manager daquela pensa. pessoa. Sim. É, Todo o trabalho que a gente faz pro nosso usuário, do nosso app, do nosso serviço, faz pro cara também que vai ler o teu portfólio. Pensa em você como sendo seu próprio cliente, imagina quem é o teu usuário, quem vai usar o teu portfólio. Aí você monta meio que a jornada daquele cara e tenta entender. Pô, botar 10 vai valer? Não sei, dependendo do teu usuário, talvez sirva. Mas o que eu tinha observado ali, a partir da observação, não vai caber botar tanta coisa assim, não faz sentido. legal. E Gabriel, como é que foi, cara, para você entrar nessa nova vaga aí? Como é que foi o processo? Foi muito complexo, não foi? Doloroso, não foi? Muito diferente da HSM ou não? Como é que foi para você? É assim, totalmente diferente. Por ser uma empresa bem maior, lá na HSM a gente era muito junto, assim, as pessoas. Tinham setores, eram 2 andares o prédio, assim, no prédio, mas as pessoas eram muito juntas, entendeu? Tipo, rolava happy hour, aniversariantes do mês. Então a gente se conhecia muito, era muita amizade que tinha lá dentro. E sempre gostei muito disso, era muito descontraído. Aí agora onde eu tô, apesar de não ter, assim, a equipe é legal, tudo, mas por ser um negócio muito maior e estar alocado dentro do cliente, você sente um pouco mais afastamento, você sente muito mais que é trabalho. Uhum. Lá na HSM a gente estava ali e tudo, mas tinha muito de diversão, tinha muito de reunião, e o CEO já estava lá e já conversava com você, tipo, não tinha porta, não tinha janela entre os espaços, então era tudo muito mais aconchegante. E aí eu Legal. cheguei agora onde eu tô e já é um pouco mais frio, então eu estranhei bastante isso. Mas, assim, em termos de trabalho também foi uma mudança total, que antes eu ficava aqui na minha cadeira, chegava a demanda e aí sim, eu ia lá e tudo. Agora não. A pessoa assim, ó, Gabriel, tô com uma pessoa em tal andar que tá com tal problema.
vai lá. Aí a gente já vai, já tenta entender. Às vezes a pessoa só quer assim, só quer te entregar um papel e achar que o resultado já está ali no papel. Mas, não, senta Uhum. aqui, vamos conversar, não é assim. E aí a gente tenta fazer todo o processo, tudo para correr. Me deu muito mais independência como profissional. Eu acho que era isso que eu sentia muita falta lá porque eu sempre dependia que o gestor levantasse os dados para me trazer, para que se eu tivesse dúvida depois eu procurasse essa pessoa. Agora não tem mais esse intermediário assim. Eu estou trabalhando lá com o Diogo está num projeto e aí aparecem pessoas precisando do outro lado, já vou para o outro lado. E aí a gente conversa, a gente se acerta, mas assim, esse fato de você ir atrás, de entender o problema, de passar todos os percursos, de criar a jornada do usuário, de todo esse processo, você tem que fazer agora. Então é meio que como se a gente fosse freelancers alocado lá no cliente, e para cada cliente novo que aparece, é um job novo que a nossa empresa pega. E Legal. aí, muito mais interessante, assim, para mim. Bem ótimo. Você sentiu que se encontrou, então, que é isso que você está querendo fazer, que é esse primeiro passo que você precisa para a área. Eu acho que eu sou um cara meio, assim, quando eu consigo uma coisa, legal, consegui, quero outra. E assim, Normal, acho que a maioria do tô ser gostando humano. bastante, tá sendo assim, como eu nunca tinha trabalhado diretamente com isso, me falta muita experiência. E todo momento Legal. de conseguir essa experiência tá sendo muito legal para mim lá, mas eu já objetivo mais, eu já tô com, sei lá, assim, beleza, isso aqui tá legal, mas assim que eu sentir mais confiante, vamos correndo, vamos vendo o que dá para fazer demais. Assim, não penso assim, não, aqui tá bom, ainda não. Não sei se um dia vai estar bom, na verdade. Mas a ideia é sempre essa. Você conseguiu, beleza, Crescer cara. mais, né? Aprender mais, Cresce crescer mais. mais, É fazer uma coisa que projeto mais muito. interessante. É até mais tipo coisa de vida mesmo assim. O mundo é tão grande, por que eu vou ficar restrito a um lugar só, a um trabalho só, a um desejo só, a um sonho só? Acho que é desnecessário. É pensar pouco da própria vida. Você Entendi. pense mais, queira mais, seja mais, tudo que você puder, né? Eu levo muito isso para mim. Legal. Bacana. Cara, você comentou do Diogo, né? O Diogo, enfim, também é aluno nosso. E ele, na época, quando ele entrou na empresa, ele, não sei se ele foi o primeiro designer, mas ele comentou alguma coisa comigo sobre crescimento da área e tal. A minha pergunta para você é, como é que está sendo esse trabalho agora? Porque vocês se conheciam pela, digamos que, internet, né? E aí agora vocês estão ali Basicamente. no dia a dia, Uhum. atuando na área especificamente. Como é que está sendo? Então, quando o Diogo anunciou a vaga, eu fui lá conversar com ele, ele explicou, olha, a gente não tinha a Indra, é uma empresa gigante no mundo todo, mas aqui não tinha o UX design. A gente nem é como o UX que a gente é cadastrado lá, é como uma lista de sistema, alguma coisa assim do tipo. Mas é mais porque, assim, eu acho que como é uma empresa muito grande, eles não tomam conta de tudo. Os núcleos vão tomando conta e aos poucos vão se modelando. Então, eu acho que a área começou a crescer lá dentro com o Diogo. E o Legal. Diogo chegou não faz tanto tempo assim. E aí, como a demanda era tão grande que eles já perceberam, pô, um só não vai dar. Aí ele já veio, anunciou a vaga e já me colocou. E aí, como chegando lá agora, a gente está muito se acertando ainda, assim, não que não estejamos estruturados e tal, mas é Sim, mais eu e ele mesmo, assim, a gente está tentando colocar tudo nos trilhos para que o trabalho ocorra da forma como a gente olha. É assim que a gente é, é, aprendeu, assim que a gente entendeu que a gente consegue resolver os problemas e ao pouco a gente vai colocando isso. É muito de ensinar ainda aquelas pessoas que nos requisitam o trabalho como a gente trabalha. Isso legal. realmente demora um tempinho, e não é só com UX designer. Passei por isso como Sim. designer, designer gráfico. Quando estava na empresa júnior, a gente chegava para entrevistar as pessoas olham, olha, eu nunca fiz isso, tem algum problema? Eu falei, não tem, é normal. Geralmente as pessoas não passam por isso no dia a dia dela. Então é muito de estar ensinando. As pessoas não sabem realmente o que a gente faz, como a gente faz. Elas sabem o É ponto verdade. final. O app ficou lindo, o sistema ficou fácil, beleza. Mas o que teve antes? Isso elas não entendem. Então, quando elas chegam para você, elas não entendem quando você começa a perguntar, quando você começa a riscar no papel, então quando você chega com um monte de quadradinho cinza numa tela dizendo para ela tentar usar um negócio, às vezes ela não consegue entender. Mas por que todo quadradinho tá cinza? Não, é só para a gente testar aqui rapidinho para entender se a nossa ideia funcionou ou não. Então, ainda é muito de ensinar aquelas pessoas que estão consumindo o nosso trabalho ainda. Mas acho É muito que legal, cara. Na verdade, acho que isso acontece no mundo todo ainda, né? Esse lado de interaction design, design como um todo para produtos digitais, para tecnologia, é algo muito novo, né? De alguns anos para cá. uhum, Então,
enfim, mesmo na SAP, às vezes tem que ensinar, explicar, evangelizar, ganhar espaço para fazer alguma coisa, isso é natural. É uma E, coisa assim que eu até tive, por exemplo, pô, sei lá, fazer um workshop de UX ajuda bastante. Por exemplo, ainda mais a gente está numa empresa alocada, pega a equipe que a gente trabalha, a equipe para que a gente trabalha, vamos primeiro que faz um workshopzinho, e ensina mais ou menos o que é, como é essa questão de evangelizar o UX design. sim, Realmente é para você desmistificar aquela questão de que é, eles têm a voz milagrosa que assim que eles pegam e dizem dá certo. Não, não é assim, é um trabalho de não é experimentação. mágica, né? Não é mágica, é experimentação, leva tempo. Às vezes quando a gente fala assim, não, porque a gente tem que pesquisar, entender, ele fala assim, mas isso vai demorar. Eu falei assim, vai, demora um pouquinho, mas lá na frente a gente economiza tempo porque a gente erra menos quando tem que programar, quando tem que lealtar. E aí você economiza tempo. As pessoas só não sabem que isso economiza tempo. E você ter aquele Sim. tempo para explicar, para mostrar para ela como funciona, realmente evita muito o constrangimento que a pessoa tem de ver que seu trabalho não é assim. Você recebeu, foi para frente do computador e está pronto. Não, não é isso. Explicar Legal. realmente ajuda a pessoa a entender o quão importante é o processo. Gabriel, pelo que você está me falando do seu trabalho, eu consigo imaginar que talvez metade do seu dia seja conversar com pessoas, né? E eu não estou falando de entrevista com usuários, estou falando de conversar com stakeholders mesmo, conversar com as Sim, pessoas na equipe, ganhar confiança e chegar num ponto de fazer alguma coisa ali, né, mais visual, digamos assim, que me parece ser um ponto menor. Você nem tocou nesse assunto. E é, eu queria te perguntar sobre isso, porque eu ainda vejo muitos profissionais assim que acompanham conteúdos nossos, entrevistas às vezes, e alunos que acabam de entrar com uma dificuldade, né, de quebrar aquele paradigma de que eu vou ficar o dia inteiro com o meu headset, né, 8 horas ali, só vou parar para almoçar e vou ficar agora no Sketch, alguns antigamente era no Photoshop, só criando interface, envia e próximo, né? E eu tenho que fazer coisas muito bonitas e pronto. e pronto. E você não tocou nesse ponto. Cara, para você, esse a minha pergunta. Como está sendo essa experiência e o que que isso talvez é diferente desse seu passado aí trabalhando, não sei se era com InDesign, mas com diagramação, que eu acho que você ficava muito mais no computador, né? O trabalho era tipo muito PPT, Word e antigo, né? PPT, Word e pacote Adobe. Só que independente da ferramenta que você usava, era a forma como você lidava com o trabalho em si. Você já recebia ele Legal. de alguém, você simplesmente atuava na resolução daquele problema que já foi mapeado por alguém. Você só era a pontinha final do negócio. Hoje não está mais sendo assim, porque a pessoa fala assim, olha, eu tô com uma pessoa com um problema em tal lugar. E aí a gente vai para conversar com essa pessoa. E aí, obviamente, vai de cada um. Tem gente que prefere isso e tal, mas eu acho que do trabalho do UX design não é assim. Você não tá ali para oferecer uma interface bonitinha pro cara. Não é nem assim, não é desmerecendo quem gosta de fazer isso. Não, tô dizendo assim, um trabalho de UX design é um trabalho de UX design. A gente não pode ficar com meio termos ou milímetros. Não, o cara que tá ali para UX, ele tá ali para resolver o problema de uma pessoa. Não dá para gerar uma interface bonitinha, ou então colocar um íconezinho melhor no app. Não é isso que ele está ali para fazer. Então, se você contratou um UX designer, Deixa, você contratou um cara para pesquisar, para entender problema e tudo. deixa eu só entender um ponto, porque eu sei que as empresas elas atuam em formatos diferentes. Quando você coloca UX design, que pelo jeito é como, enfim, a nomenclatura, né, de vocês na empresa, aonde acaba o trabalho de vocês e aonde talvez começa o trabalho de um outro designer? Ou não? Vocês suprem o que chama de end-to-end? Como que é esse? Lá a Vocês gente fazem está UI também, visual tá como também ou todos, não? o X e o Y. Só que, Tá. assim, é como eu falo, é diferente um trabalho do outro. Lá nós estamos como os dois, o X e o Y. Só que a gente faz o trabalho de UX num período, tem as devolutivas, vai o wireframe para lá, o wireframe para cá, entende jornada de usuário, faz todo esse processo, mas aí depois você tem que entregar a interface, porque você querendo ou não, você foi contratado para fazer os dois. Sim. Assim, eu tenho preferência pessoal por X, não tenho tanto por Y. Uhum. Gosto de Y porque gosto de ilustrar, sempre gostei de diagramar, isso eu gosto mesmo pessoalmente. Então fazer Legal. Y para mim também é legal.
mas é mais um gosto pessoal. Como profissional, como eu me realizo profissionalmente, é entendendo problemas e resolvendo. Isso veio muito também da minha formação. Assim, nunca eu fiz designer. Aí eu chego aqui em São Paulo, o pessoal, mas fez design gráfico ou tu fez design? Não, fiz design. Lá era muito essa mentalidade. Como você me entrega o resultado, não me importa. O que me importa é É o como você chegou. projeto, né? Isso. Então, isso sempre trouxe muito para mim. Então, quando eu vi a profissão de UX e de UI, eu falei assim, pô, eu acho que eu prefiro UX, porque é muito mais você entender o problema de uma pessoa e aplicar a resolução dele, desenvolver, ou seja, é mais minha aptidão mesmo. Só Legal. que se você faz UI também, não tem problema nenhum, são aptidões diferentes, são intuitos diferentes, realizações diferentes na carreira. Só isso. Não, muito bom. Na verdade, Gabriel, assim, é bem comum, né? Eu tenho visto aí em São Paulo muitas vagas que ainda colocam essa barrinha, né? UX, barra UI, meio que híbrido. Fora do Brasil, aqui na Europa, Estados Unidos, é bem raro ver vagas assim, mas não quer dizer que separe. É isso que eu acho que é o mais curioso, né? Tem pessoal achando que rola uma separação, tal, não é bem isso. E, inclusive, a Fábia postou no Slack um vídeo que eu achei fantástico. Não sei se você viu, se não viu, acabando aqui essa entrevista, dá uma olhada lá. Beleza. Que explica exatamente isso. Eu não sei de onde qual país o camarada está falando, mas é um vídeo em inglês. E ele faz uma análise de vagas que o Google chama de Interaction Design. E aí que o Facebook chama de Product Design, o Twitter, Product Design. Aí ele vai avaliando as Uhum. especificações de cada vaga e o que de fato é aquilo, né? E aí ele chega à conclusão e explica que, na verdade, esse Product Design ou Interaction ali do Google e que várias empresas estão copiando é o que há anos atrás aqui fora chamavam de UX UI, né, que é o que está acontecendo no Brasil. Então, é esse híbrido, só que tirando um pouco ali do research puro. Então, quer dizer que você precisa fazer esse end-to-end, que é o que você está fazendo, mas essas grandes empresas hoje têm o UX Research, que é um Sim. cara que ele só vai para pesquisa de campo, só vai fazer esse tipo de coisa e colaborar com o time. Então, É ao muito meu ver, cara, você... Oi? Acho que é muito molde do mercado mesmo. O mercado vai pedindo, as profissões vão mudando, Sim. elas vão se modificando e tudo. Mas eu tava até conversando com um amigo meu lá da HSM, que tá falando assim pra mim, pô, eu queria gostar de UI, ou de UX. Falei, cara, não é isso, não é gostar do nome da profissão. O que que você gosta de fazer? E aí, independente do nome que tiver, se você gosta daquilo que você faz, beleza. Se é product, se é UI, se é UX, tá fazendo o Muito que bom. você gosta, cara. É nisso que você se realiza. Vai com tudo, entendeu? Não é gostar do nome da profissão. Isso aí é o de menos. Cara, perfeito. O Jonathan postou lá no Slack esses dias um ponto exatamente assim. Fizeram uma oferta lá para ele e falaram: eu vou te mandar a oferta semana que vem. Só que era o dono da empresa, uma startup que tá indo bem. E o cara perguntou: que título que eu coloco aqui? Eu já, tá, o que você quiser, bota aí design, UX, Interact, qualquer coisa, o título não me importa. E É, isso, né? Legal. Gabriel, para a gente encerrar, cara, essa entrevista, amigos seus que te perguntam, talvez esse amigo que falou que eu queria gostar, ou tantos outros que às vezes perguntam sobre a transição, o que você diria, assim, de aprendizado que te foi muito válido? Talvez algum livro que você leu, algum evento, ou alguma dificuldade que você passou e que você, não faz isso aqui não, porque vai dar problema. Enfim, o que você teve de aprendizado aí que te ajudou? cara, assim, acho que, mais uma vez voltando, acho que muito da minha formação, que eu tive bem lá no comecinho, é muito procure resolver os problemas de forma correta, não é isso. Mas procure entender o problema de fato, Sim, procure descobrir, porque às vezes a gente já vem com a solução pronta, já pensa na solução antes de entender o problema, e você vai acabar errando. E outra verdade. coisa, errou, assume, cara. Não tem problema errar. O negócio é errar, persistir no erro e achar que você é o dono da verdade. Não é. Você tem que ser maleável, você tem que entender, tem que lidar com as outras pessoas, isso é fato. Você como UX designer, como UI, sei lá, product, você vai ter que lidar com pessoas. Sim, Não tem outra coisa. Então entenda as pessoas. Empatia não é uma coisa que você tem, não é uma palavra que você tem que ter na cabeça, é uma coisa que tem que ter para você. Você tem que ser empático no seu dia a dia. Você exercita isso. E quando chega um cliente, alguém que realmente precisa da sua técnica e da sua empatia profissional, você já vai ter isso trabalhado. Não é legal. esperar acontecer para, não, agora eu vou ser empático. Não é isso. Seja empático no seu dia a dia e quando precisar, você já vai ser automaticamente, vai ser muito mais natural. A pessoa vai perceber menos que você tá ali como profissional, ela vai se sentir muito mais à vontade com você. Então, a minha dica é seja o UX designer fora do seu trabalho.
Seja Legal. empático, seja entenda as pessoas, ouça, seja crítico consigo mesmo. Acho que é muito importante. Errou, a pessoa criticou, ficou chateado, beleza, fique chateado, mas passa e aprenda com aquilo. Tire alguma coisa de bom daquilo que veio de ruim. Tem que tirar. E você vai evoluindo. Sim, Justamente isso, procurar evoluir. Nossa profissão é muito disso, ouvir das pessoas que não ficou bom, ver que deu errado. Isso é a maior parte do trabalho, não é a menor, é a maior parte. Refação, esse tipo de coisa vai ter. E se você não souber lidar com isso, eu acho que você, como pessoa, acaba se sentindo ruim, porque isso vai te incomodar no dia a dia. Acabou o teu expediente de trabalho, beleza, mas você continua bolado com aquilo. E como profissional também você vai perder, porque você está deixando de aprender com o seu erro. É aquela questão de Lean, errar rápido, aprender sim. rápido, entendeu? É muito isso. Seja o UX design fora do seu trabalho, que ele vai ficar muito mais natural, exercitar a simpatia, seu ouvir, para mim é fundamental. Legal. Muito bom, Gabriel. Cara, brigadão. Sucesso aí no seu novo trabalho, que já não é tão novo assim. Sucesso aí na sua trajetória profissional e que você consiga alcançar aí seus planos futuros, que ficou claro para mim que você tem vários aí já passeando, né, pela sua cabeça. Né? Todo dia estoura um novo aqui, a gente vai indo. Qualquer mudança, qualquer coisa nova que eu tiver, falar aqui para vocês que eu acho que eu até falei para a Nath quando ela me contatou, eu sou muito grato ao que aconteceu aqui, porque no começo o curso era mais um curso online, e aí depois foi virando uma comunidade. Eu acho que isso foi muito importante, é muito rico. Então, poder contribuir com isso, para mim, é legal. Eu não sou tão falador, por isso não posto tanto, nem nada, mas sempre que eu puder ajudar e dar uma palavra aqui, se vocês consideram que o que eu sei, o que eu aprendi vai ajudar alguém, eu espero que realmente ajude. E qualquer um que precisar, só contatar que a gente dá um jeito de ajudar. Eu acho que isso é muito importante, essa união aí, é como já dizia antigamente, né? A união faz a força, acho que é bem isso mesmo. A comunidade, é mó barato ver como que a comunidade está cada vez mais forte. Essa sua vaga, por exemplo, ela não foi anunciada no mercado, né? O Diogo sentiu a Não. necessidade, ele foi Uhum. procurar ali dentro, na comunidade, entre os alunos, para ver, pô, quem está pronto para vir, né? E uma coisa que eu ponderei realmente, quando eu vi que tinha sido o Diogo, eu falei, pô, o cara faz o mesmo curso que eu. No mínimo, a gente já tem umas ideias ali mais próximas. Então, várias vagas que eu tinha visto tinham benefícios legais, tinham salários legais, tudo, mas eu olhava assim, e falei, pô, será que ficar sozinho aqui vai ser assim? Será que eu vou me encontrar aqui? E aí, quando eu achei uma vaga para um cara que já estava no mesmo curso que eu falei assim, no mínimo ele já tem umas ideias parecidas. Tipo, já é bem melhor, já tá com alguém que você provavelmente já vai dar tá meio caminho andado para dar certo. Mas Sim, realmente foi um diferencial muito grande encontrar uma pessoa que fazia parte do mídia num trabalho, numa vaga, tinha sido ofertado. bacana. Gabriel, brigadão mais uma vez, sucesso aí. Obrigado a todos aí que estão nos assistindo. Aos poucos a gente vai trazer mais entrevista aí para vocês, tá bom? E se tiver qualquer pergunta, qualquer dúvida, estamos aqui no YouTube, tem o box de comentários, joga aqui embaixo. Vai ser um prazer responder. Se for alguma dúvida para o Gabriel, também repasso para ele, tá bom? Fica à vontade. Um abraço, gente. Um abraço, Um Gabriel. abraço. Obrigado. Valeu, obrigado, agradeço.